E aí, povo, tudo bom? Hoje a gente tem aula de ciências, então nós vamos continuar os assuntos que nós estávamos vendo sobre tecidos. Então, primeiro eu vou pedir para que vocês peguem o material de ciências de vocês, tá? Em especial o livro e uma caneta para vocês fazerem anotações. Pode ser no livro mesmo, quem quiser fazer anotações no caderno. Só que essa aula vai ser muito curtinha, porque é um assunto muito rápido. Eu vou mandar um vídeo depois para complementar o que vocês precisam estudar sobre esse assunto e mais um texto para que vocês imprimam e colhem ele no caderno, ou se preferir, vocês podem copiar ele diretamente do computador, passar ele para o caderno, ok? Caso vocês não tenham como imprimir. Vamos dar sequência então, gente, no livro de vocês, página 47, nós vamos falar rapidamente sobre tecido conjuntivo e os tipos de tecido conjuntivo. Então aí na página 47 do livro de vocês, diz que o tecido conjuntivo, ele é o mais abundante no corpo de vocês, porque ele preenche espaços, basicamente. Então ele é como se fosse aquele que fica no meio de tudo, no meio de todos os órgãos, no meio de todas as células, tá? E ele é composto então de vários tipos de células, ok? Entre esse tecido conjuntivo existe uma substância que não está escrito aí no livro de vocês, tá? Mas o nome dessa substância é matriz celular. E essa substância vai dar ao tecido conjuntivo a capacidade de ligar e sustentar os órgãos do corpo de vocês e também os outros tecidos que fazem parte aí do organismo. Dentro desse grupo grande de tecido conjuntivo, existem subdivisões que são considerados também tecidos conjuntivos. Por quê? Porque eles fazem função de sustentação no seu corpo, função de preencher, função de fazer ligamento, função de nutrição, que é basicamente o que o tecido conjuntivo faz, né, num geral. Quais são os tipos de tecidos, então, que estão dentro desse grupo? É o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo, tá? E o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito não está escrito aqui no livro de vocês. E eu quero que vocês deem uma olhadinha na página 47, bem no final, está escrito tecido hematopoético. Tecido hematopoético é a mesma coisa que tecido sanguíneo, tá, gente? Então, leve em consideração que tecido sanguíneo já está ali, então não vou repetir. Hematopoético é a mesma coisa que tecido sanguíneo. Então tenham isso na mente de vocês. Então vamos dar sequência aqui na página 48, rapidinho. Temos ali o tecido conjuntivo cartilaginoso, que é simplesmente as cartilagens do corpo de vocês, ok? Tem uma consistência firme, só que é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, molenguinha, tá bom? Onde que tem cartilagem no seu corpo? Aqui no nariz, nas orelhas, tá? Lá dentro do seu corpo tem algumas cartilagens também, certo? E a principal função do tecido conjuntivo cartilaginoso é sustentar. Ele tem uma grande capacidade de sustentação, tanto quanto o tecido ósseo. Ela também facilita alguns movimentos e vai atuar também como estruturas que protegem contra choques, né? Choques mecânicos que podem acontecer de você se bater, enfim, e por isso elas não possuem vasos sanguíneos. Passando então para o tecido ósseo, gente, o tecido ósseo é o principal componente dos seus ossos, ok? E ele é bem mais resistente que o tecido cartilaginoso, ele é mais duro, com certeza, e ele também tem função de sustentação, muito importante isso. Na sequência, então, vemos o tecido sanguíneo. Ali fala do sangue, que também é um tecido conjuntivo, que é toda a parte líquida do nosso corpo e também sólida, porque as células do sangue são como se fossem sólidas, ok? Como se fossem não, elas são a parte sólida do nosso sangue. Então nós temos uma parte líquida e uma parte sólida somente no sangue, ok? E aí na página 48 vocês podem ver os tipos de células que existem no tecido sanguíneo, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá bom? E depois, naquele texto, vai ter um pouquinho mais de complemento com relação a esses tipos de célula, o que cada uma delas fazem. Então, através daquele texto lá, vocês podem estudar mais aprofundadamente. E aí nós temos o tecido adiposo, que está na página 49, bem lá em cima. É um tecido conjuntivo que vai fazer
armazenamento de gorduras, por isso que ele se chama adiposo. As células adiposas são as células de gordura do nosso corpo e basicamente então elas servem para guardar aí nutrientes para quando a gente for precisar em algum momento assim crítico e de emergência, quando está faltando, né, comida ou enfim, as células de reserva que vão fazer o suprimento aí do nosso corpo, que seriam as células adiposas, né, do tecido adiposo. Por último, nós temos então o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse é o tecido conjuntivo que é todo espalhado pelo nosso organismo todo. Ele vai fazer a função de preenchimento dos espaços vazios. Também vai fazer a função de nutrição, vai chegar nutrientes para as células através deste tecido, que é o propriamente dito. E ele também vai fazer a função de acolchoar os nossos órgãos. Ele serve como um colchão que vai proteger os nossos órgãos aí de batidas, né? Ou de movimentos muito bruscos. É o tecido conjuntivo propriamente dito que faz essa função de proteção dos órgãos. Por hoje é isso, pessoal. Estudem o texto que eu vou mandar para vocês logo mais e também assistam um videozinho de complemento para vocês entenderem melhor essa parte de tecido conjuntivo. Um beijo e até a próxima aula!